Um resíduo sólido é algo visível. Nós podemos ver quando a rua, um terreno, um parque, o mar estão com presença de resíduos. Como podemos ver os lixos que estão descartados em locais inadequados, acabamos ficando mais incomodados, mais conscientes dos problemas que causam. Mas e quando o problema reside em algo que não podemos ver? E quando o problema está relacionado a algo que colocamos continuamente em nossos corpos? Algo que nos cerca o tempo todo. O ar é essencial à vida, mas também é um veículo para o transporte de outras substâncias, partículas e micro-organismos. Nossa atmosfera também é importante no clima do nosso planeta. Não faz muito tempo que começamos a entender a atmosfera. Até pouco mais de 200 anos atrás, nós nem sequer sabíamos que o ar era composto por diversos gases. Na antiguidade, acreditava-se que o ar era um dos elementos químicos, junto com terra, água e fogo. A jornada que nos levou a realmente entender a composição do ar é bastante curiosa. Nossa jornada começa no Egito Antigo, cerca de 300 anos antes de Cristo. Nessa época existia uma técnica chamada quimia, relacionada às técnicas de embalsamamento e à manipulação de metais. Em outras palavras, eram técnicas de manipulação de substâncias e elementos com fins específicos. Não havia um grande conhecimento da ciência envolvida, apenas conhecimentos empíricos sobre a obtenção e a manipulação desses materiais. Quando o Império Romano conquistou o Egito, essas técnicas tornaram-se proibidas, particularmente após o cristianismo se tornar a religião oficial do Império, por ordem de Constantino, no ano 330. Os nestorianos, praticantes de alquimia, foram obrigados a fugir, buscando refúgio na Pérsia. Com o surgimento do islamismo, um novo e intenso interesse pela alquimia surgiu. Segundo o Alcorão, o conhecimento da natureza era uma forma louvável de aproximação com Alá. Seguindo essa diretriz, muitos muçulmanos passaram a desenvolver estudos buscando compreensão sobre elementos químicos e metais preciosos. Ali, o estudo ganhou um novo nome: alquimia. Na Europa, que ainda vivia sob as trevas do conhecimento na Idade Média, nada se sabia sobre alquimia. Somente com o movimento cruzadista, na qual milhares de europeus foram para o Oriente Médio, na busca da libertação de Jerusalém das mãos dos muçulmanos, é que o conhecimento relacionado à alquimia chegou aos europeus. É desta fase que nos chegam as histórias, até hoje, dos alquimistas que buscavam o elixir da vida eterna e conseguir transformar metais em ouro. Essa visão passa uma imagem de egoísmo e ganância dos alquimistas europeus, que de fato, muitos o eram. Vários alquimistas chegavam a mentir para reis, alegando que já conseguiam fazer a transmutação de metais para ouro, apenas para conseguir dinheiro e fugir. Mas entre os vários oportunistas, existiam alguns sábios realmente interessados em usar as técnicas de experimentação da alquimia para obter novos conhecimentos da natureza. Dentre eles, Isaac Newton, Roger Bacon e São Tomás de Aquino. Isso em uma época na qual a Igreja Católica perseguia alquimistas, pois considerava herege a sua busca pela vida eterna. Por conta dessa perseguição, os alquimistas desenvolveram uma simbologia especial, de modo a manter os conhecimentos obtidos de forma secreta. Aos poucos, a alquimia lentamente passava de simples experimentação e começava a se tornar uma ciência. O filósofo britânico Francis Bacon, no início do século XVI, disse que a alquimia poderia desenvolver outros promissores tipos de conhecimento científico. Ainda no século XVI, Robert Boyle começou a afastar-se do lado místico da alquimia, lançando alguns dos pontos que fundariam o nascimento de uma nova ciência, a química. Mas Boyle ainda acreditava na possibilidade de transformar metais em ouro. Algumas das técnicas utilizadas pelos alquimistas em seus estudos incluíam a destilação, a sublimação e o banho-maria. Ainda no século XVI, chegamos a 3 personagens essenciais para o nosso entendimento sobre o ar e a criação de uma nova ciência. O primeiro deles foi Carl Wilhelm Scheele, nascido em 1742 na Suécia. Scheele era um farmacêutico que paralelamente desenvolvia estudos na área da alquimia.
Scheele fez experimentos aquecendo vários compostos como óxido de mercúrio, carbonato de prata e nitrato de magnésio e outros nitratos, e concluiu que a atmosfera era composta por apenas dois gases. Um, o ar viciado, que impedia a combustão. O outro, ar de fogo, a alimentava. Na alquimia, à época, existia a teoria do flogístico, que dizia que os materiais combustíveis possuíam um princípio comum inflamável presente apenas neles, que ficou conhecido como flogístico. Se algum material não queimasse, é porque não teria flogístico em sua composição. Os resultados de Scheele, porém, indicaram que havia algo no ar que permitia a combustão, daí o termo ar de fogo. Infelizmente para Scheele, ele demorou a publicar seus resultados, dando chance para a descoberta da composição do ar ser atribuída a outros dois alquimistas. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, Joseph Priestley desenvolvia estudos similares. Priestley, nascido em 1733, era nada menos que um gênio. Aos 4 anos de idade, ele conseguia recitar impecavelmente todas as 107 perguntas e respostas do breve catecismo de Westminster. Teve uma infância pobre e sofrida, sendo criado pelo avô do 1º ao 5º ano de vida, posteriormente com o pai, após a morte de sua mãe. Quando tinha 8 anos, após o pai se casar novamente, passou a morar com tios ricos e sem filhos, que então proporcionaram uma educação mais adequada ao jovem. Priestley ficaria conhecido como teólogo, clérigo, dissidente, filósofo natural, educador, teórico, político britânico e alquimista. Em 1774, Priestley queimou uma amostra de óxido de mercúrio dentro de um vaso, utilizando uma grande lente para focalizar raios de sol, e testou o gás que se desprendia da queima. Ele colocou a chama de uma vela sobre o gás e percebeu que, ao contrário de outros gases, esse gás não só mantinha a combustão, mas que a chama brilhava de forma mais intensa. Para continuar seus testes, colocou um camundongo dentro de um recipiente cheio do novo gás e observou que ele parecia revigorado. Então, ele mesmo inalou o ar e se sentiu muito bem, o que levou a recomendar sua utilização nos casos de doenças pulmonares. Priestley era um adepto da teoria do flogisto, uma matéria liberada no ar durante a combustão ou calcinação. Para ele, esse novo gás era um ar puro ou quase puro. Ele o denominou de ar deflogistado. No mesmo ano dessas experiências, Priestley acompanhou seu mentor, Lord Shelburne, em uma viagem pelo continente europeu. Em Paris, jantou na casa de um nobre francês, também um alquimista, para quem descreveu suas experiências. Esse nobre é o nosso terceiro personagem. Seu nome? Antoine Laurent Lavoisier. Lavoisier, ao contrário de Priestley, nasceu rico em 1743. Aos 5 anos de idade, com a morte de sua mãe, herdou uma grande fortuna. Estudou no conceituado Collège des Quatre Nations, estudando química, botânica, astronomia e matemática. Lavoisier já vinha estudando gases e questionando a teoria do flogisto. Em suas experiências com fósforo e enxofre, descobrira que o produto da combustão pesava mais que o material original, o que significava que havia absorvido o ar. Em seguida, realizou o processo inverso. Queimou chumbo e formou um óxido, observando que ocorrera um aumento do peso. Depois, reagiu este óxido com carvão vegetal, transformando-o no material original e liberando uma grande quantidade de gás. A grande diferença entre Lavoisier, Priestley e Scheele é que o primeiro passou a adotar uma abordagem quantitativa e não apenas qualitativa. Para Lavoisier, era importante não apenas observar e identificar os elementos e compostos, mas também mensurá-los. Por esse motivo, descobriu que entre 1/6 e 1/5 do ar utilizado em uma experiência era consumido durante o processo de combustão. Essa descoberta apoiou sua crença de que o ar era composto de mais de um gás. O jantar com Priestley fez com que Lavoisier voltasse ao laboratório e refizesse o experimento de Priestley de forma mais controlada. Além disso, fez outros experimentos com o gás. Determinou que este não se dissolvia em água, não turvava a água de cal, não reagia com álcalis e reagia com metais para formar óxidos. Lavoisier, então, deu um nome a este gás: oxigênio. Priestley, porém, já publicara suas descobertas. A publicação de Lavoisier saiu 2 meses após a de Priestley, sem dar créditos a ele. Priestley, compreensivelmente, ficou furioso e passou a atacar em publicações os resultados do francês. Não foi a única vez que Lavoisier se aproveitou de estudos de Priestley. O inglês, em 1772,
realizou experimentos queimando corpos em vasos fechados e verificou que, exaurido o oxigênio do ar, restava ainda um gás inerte junto ao gás carbônico. O gás recém-descoberto não ativava a combustão e não podia ser respirado. Era, portanto, alheio à vida. Priestley o batizou de ar metífico. Lavoisier, porém, propôs outro nome, nitrogênio, que significa azoto e quer dizer sem vida. Scheele, Priestley e Lavoisier foram responsáveis pelo primeiro entendimento da nossa atmosfera, aquele que aprendemos até hoje no ensino fundamental. O ar é composto por oxigênio e nitrogênio. Sabemos, é claro, que existem outros gases na atmosfera, alguns inclusive lançados por nós, seres humanos, em decorrência de nossas atividades. Mas o passo inicial foi dado por esses três personagens: Scheele e Priestley na abordagem qualitativa e Lavoisier adicionando a quantificação e estruturando a ciência que hoje conhecemos como química. A contribuição dos três é imensurável. Infelizmente, nossos três personagens não tiveram finais muito felizes. Scheele faleceu com apenas 43 anos, após um acidente em seu laboratório. Alguns dizem que ele derrubou um frasco com ácido cianídrico e morreu a inalar os vapores. Outros dizem que a morte foi resultado de envenenamento por mercúrio. Priestley publicou mais de 150 obras ao longo de sua vida. Na parte da química, permaneceu apegado à teoria do flogisto, discordando de Lavoisier. Continuou a realizar suas experiências, formulando explicações cada vez mais confusas dos seus resultados. Em 1791, foi obrigado a fugir para os Estados Unidos em virtude de perseguições religiosas. Continuou seus experimentos até 1801, quando ficou tão doente que não podia escrever ou realizar experimentos. Faleceu em 1804. Sua presença e publicações nos Estados Unidos estimulou o interesse americano na química. Lavoisier se tornou o mais famoso dos nossos três personagens. Lavoisier é lembrado pela descoberta do papel do oxigênio na combustão, refutando a teoria flogística. Identificou e batizou o hidrogênio, ajudou na construção do sistema métrico, escreveu a primeira lista de elementos químicos e colaborou na reforma da nomenclatura química. Ele previu a existência do silício e também foi o primeiro a estabelecer o enxofre como um elemento ao invés de um composto. Por fim, ele descobriu que apesar da matéria mudar sua forma, a massa continuava a mesma, o que mais tarde ficará imortalizado pela frase popular: em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Lavoisier é considerado o pai e fundador da química moderna. Após a Revolução Francesa, porém, passou a ser perseguido por, no passado, ter feito parte de um sistema de coleta de impostos da população. Foi preso em 1793 e no dia 8 de maio de 1794 foi guilhotinado em plena Place de la Révolution, em Paris, atual Place de la Concorde. Por que Lavoisier é lembrado como o pai da química moderna e poucos lembram de Priestley? Bom, Lavoisier foi um dos primeiros alquimistas a realmente aplicar o método científico nas artes alquímicas. Sua abordagem quantitativa o fez obter resultados mais confiáveis e, mais importante, reprodutíveis. Outros cientistas da Europa podiam repetir os experimentos e chegar às mesmas conclusões. E talvez o fator mais importante, mente aberta para mudar seu entendimento em função das evidências. Os resultados dos experimentos é que ditaram o real comportamento para Lavoisier. Priestley, mesmo com as evidências obtidas por Lavoisier, manteve-se apegado à teoria do flogisto até a morte. Hoje, esta mesma ciência nos permite entender com mais precisão a composição e o comportamento da nossa atmosfera. Os resultados não indicam um futuro otimista.